Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme o combinado, estou trazendo uma videoaula que é um resumo da nossa primeira aula de entomologia agrícola no curso de bacharelado em agronomia. Pois bem, pessoal, o que é entomologia? Entomologia é a ciência que estuda os insetos sob todos os aspectos, estabelecendo então suas relações com os seres humanos, plantas e animais. E entomologia agrícola vem a ser o quê? É o estudo das pragas agrícolas, insetos e ácaros, que causam dano às plantas cultivadas e dos métodos para controlá-las, ou seja, controlar essas pragas. E a importância de estudarmos os insetos é devido a várias razões. Vou citar algumas para vocês. Que os insetos têm suas ecologias incrivelmente variadas e que os insetos podem dominar cadeias e teias alimentares tanto em volume quanto em número, pois existem no mundo milhares de insetos, milhares de espécies de insetos. E as especializações alimentares de diferentes grupos de insetos, pessoal, incluem então ingestão de detritos, material em decomposição, madeira morta e viva, fungos, filtração aquática e alimentação de fitoplâncton, herbivoria, predação e parasitismo. Sim, pessoal, não esqueçam, existe inseto que é predador de inseto e também inseto que é parasita de inseto. Não esqueçam disso, pessoal. E onde podem viver os insetos? Bom, os insetos eles conseguem sobreviver em praticamente qualquer lugar desde que exista alimento disponível. Então, em regiões frias, florestas úmidas, florestas quentes, em desertos, em montanhas, em cavernas e na água doce. É possível, então, que exista insetos sobrevivendo ali, desde que tenham alimentos disponíveis. E os insetos apresentam algumas características que veremos mais adiante nas aulas. Nesse caso aqui, eu cito três para vocês, que os insetos podem ser conspícuos, ou seja, conseguem sincronizar tempo e local para a cópula, mímicos de outros objetos, ou seja, eles conseguem imitar alguma coisa. Lembrem daquela aula prática que mostrei para vocês, uma mariposa, onde na asa dela haviam desenhos que formavam os olhos, né, ou o olho, dependendo da posição que ela ficava, de uma coruja. Isso espanta, né, põe medo num inimigo natural. E também eles possuem habilidades de camuflagem, ou seja, se parecer, se misturar com o ambiente. Então, um predador pode se camuflar, ficar ali escondido no ambiente esperando a presa passar e capturar ela. Ou então, um inseto que, mediante ao perigo, ele consegue se camuflar, né? Ele vai para um local onde ele fica protegido, camuflado e evita que uma praga, que um inimigo natural o ataque. Tá bom? E além disso, os insetos podem estar ativos durante o dia ou à noite. Lembrando então que exemplos de insetos ativos durante o dia são borboletas e ativos durante a noite são as mariposas. Dessa forma, devido a essa gama de diversas espécies, diversos insetos espalhados pelo mundo, é possível sim que durante as 24 horas do dia tenhamos insetos ativos, ou seja, insetos se locomovendo, fazendo as suas funções na natureza. E o ciclo de vida dos insetos permite então que a sobrevivência ocorra diante de uma ampla distribuição de condições. Então, é possível ter insetos vivendo nos extremos de frio e calor, alta umidade, baixa umidade, que seria seca, e nos chamados climas imprevisíveis, ou seja, que está chovendo vários e vários dias seguidos, os insetos conseguem sobreviver, por exemplo. E os insetos eles são essenciais para as seguintes funções nos ecossistemas. Então, regulagem de nutrientes, através do que? Meio de degradação de madeira e serrapilheira, dispersão de fungos, destruição de cadáveres e excrementos e revolvimento do solo. Lembre da aula que no revolvimento do solo foi citado aquele besourinho chamado vira-bosta. Destruição de cadáveres é na parte do pessoal que trabalha com entomologia forense, ou seja, esses cientistas, esses pesquisadores, eles conseguem determinar quantos dias, quantas horas, quantas semanas faz que uma pessoa morreu pelos insetos que estão em seu cadáver, que estão se alimentando então dessa carne que está se degradando. Também os insetos são responsáveis pela propagação de plantas através de polinização ou dispersão de sementes. Então lembre, por exemplo, da mamangava, que ela ajuda, né, na polinização
de maracujá, não esqueçam disso, pessoal. Mamangava, polinização do maracujá. Manutenção da composição e da estrutura da comunidade de plantas, através da fitofagia, incluindo alimentação de sementes, e também alimentação para vertebrados insetívoros. No caso, então, aves, mamíferos, répteis e peixes se alimentam de insetos. Quando consomem inseto, esses seres estão adquirindo, ingerindo proteína, basicamente. Não esqueçam disso, pessoal. Cada espécie de insetos é parte de um conjunto maior, e sua perda afeta a complexidade e abundância de outros organismos. Então podemos trazer como exemplo, que muitos são benéficos à sociedade humana, tanto por nos fornecer comida diretamente, quanto por contribuir para a nossa alimentação e os materiais que usamos. Um exemplo disso são as abelhas, que nos fornecem mel. Mas lembrando, não pode chegar lá na colmeia e retirar todo o mel. Por quê? Porque as abelhas, elas estão produzindo mel para consumo próprio, ou seja, consumo delas. O apicultor deve retirar o considerado em excesso, ou seja, deixar uma quantidade adequada para que as abelhas sobrevivam. E além disso, elas também são preciosos polinizadores. E estimam-se na literatura que vários bilhões de dólares anualmente nos Estados Unidos são economizados com a polinização feita pelas abelhas. Não esqueça que foi comentado na aula que existem documentários que relatam que se hoje desaparecessem todas as abelhas da face da Terra, em 4 anos começaria a ter colapso da parte da polinização, pois não seria feita a margem, na velocidade como é feita com a presença das abelhas. E os insetos também contêm uma vasta gama de compostos químicos, alguns dos quais podem ser coletados, extraídos ou sintetizados para nosso uso. Mas como assim nosso uso? O que a gente pode usar de um composto químico dos insetos? Então, por exemplo, pessoal, a chamada quitina, que é um componente da cutícula dos insetos e seus derivados. Ajudam no que? Atuam como anticoagulantes, aceleram a cura de machucados e queimaduras, reduzem o nível de colesterol no sangue, servem como transportadores de fármacos antialergênicos, fornecem poderosos plásticos biodegradáveis e melhoram a remoção de poluentes no tratamento de esgotos. Ok, pessoal? E insetos também fornecem mais do que benefícios econômicos e ambientais. Algumas características de certos insetos os fazem modelos úteis para entendermos processos biológicos gerais, como por exemplo da mosca da banana, a Drosophila melanogaster, que fez dela um organismo modelo para pesquisa a sua característica de curto tempo de geração, alta fecundidade e facilidade de criação em laboratório. Então, por isso que ela foi bem estudada para sanar algumas dúvidas que existiam. E fora dos laboratórios geneticistas, estudos em insetos sociais, em particular os himenópteros, como formigas e abelhas, permitiram-se nos entender a evolução e a manutenção de comportamentos sociais como o altruísmo. Lembrando que altruísmo é aquela característica que um ser pensa no bem do próximo ser. No caso, as abelhas, elas se sacrificam pelo bem da colmeia, mesmo que elas vão morrer por causa do ferrão. Quando elas dão a ferroada, o ferrão fica preso, elas não conseguem puxar ele de volta para dentro do abdômen. Elas perdem então o abdômen por causa que o ferrão ficou preso e acabam morrendo. Mas mesmo assim, elas dão literalmente a vida pelas outras abelhas, pela colmeia, pela sobrevivência daquela colmeia, da família dela. Falando um pouco da biodiversidade então dos insetos, pessoal, como riqueza taxonômica descrita dos insetos, vamos citar então 5 ordens que chamam a atenção para sua alta riqueza, tá? Para um elevado número de insetos. Ou seja, vamos citar a ordem Coleóptera, onde temos os besouros, a Díptera, com moscas e mosquitos, a Hymenoptera, onde estão inseridas as vespas, abelhas e formigas, a ordem Lepidoptera, onde estão as borboletas e mariposas, e a quinta Hemiptera, onde estão percevejos, cigarrinhas e os pulgões. Os besouros, no caso, pessoal, eles chamam bastante atenção porque apresentam mais de 350 mil espécies descritas no mundo inteiro. Isso representa em torno de 40% do total de insetos já descritos pelos seres humanos. Agora, fazer uma pequena atividade que pode ser que caia na prova. Então, assim, na coluna da esquerda nós temos Coleópteros, Hymenópteros, Dípteros e Lepidópteros, e em quarto lugar ali Hemípteros.
Na coluna direita nós temos algumas quantidades em 1000 espécies. Então, ligando coleópteros, vamos ligar com 350 mil espécies. Himenópteros, 250 mil espécies. Dípteros e lepidópteros, entre 125 e 150 mil espécies. E os hemípteros, com 95 mil espécies. Ok, pessoal? Então essas são as 5 ordens que têm mais elementos no mundo inteiro. E das ordens restantes, nenhuma excede mais de 20 mil espécies. E daí temos como um dos destaques a ordem Orthoptera, onde nós temos gafanhotos, grilos, esperanças e as paquinhas, também conhecidas como cachorrinho da terra. E não poderia deixar de citar a ordem Demaptera, que mesmo contando com menos de 2.000 espécies, apresenta o famoso inseto tesourinha, que é esse da ilustração. O que ele faz? Ele ajuda no controle da lagarta da espiga do milho e da lagarta do cartucho do milho. Ou seja, esse insetozinho aqui se alimenta dessas lagartas, então ajuda no controle dessas pragas que nós temos na cultura do milho. Bom, pessoal, esse então é o resumo da nossa primeira aula. Espero que ajude vocês no estudo e que vocês consigam obter sucesso na primeira prova. Um forte abraço!